Sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso tradicional boletim de mercado do boi. A gente quer entender como esse mercado está se comportando, quais são as perspectivas, enfim, como fica a precificação da arroba e principalmente como o pecuarista pode se preparar para possíveis cenários que estão começando a ser desenhados a partir do que está acontecendo nesse conflito Rússia e Ucrânia. Para trazer mais detalhes para a gente entender, por exemplo, o que está acontecendo no planejamento de confinamento, nosso convidado hoje é o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Está aqui já o Thiago com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender esse mercado. Vamos começar com a arroba do boi, Thiago, que é uma arroba ainda firme, né? Que tem aí uma demanda forte externa, ajudando na manutenção desses preços. E me parece que uma oferta ainda que não se mostrou pelo menos plena, né, Thiago? Conta um pouquinho para a gente, isso justifica os atuais patamares de preços? A gente tem potencial aí de buscar novos patamares? Enfim, o que você está vendo aí desse mercado hoje do boi gordo? Olá, amigos Notícias Agrícolas. Em primeiro lugar, uma satisfação novamente poder estar aqui junto com vocês para fazer esse bate-papo sobre o mercado, sobre tendências, cenários e do que está acontecendo. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho, né? O boi, evidentemente, a gente tem um período ainda muito curto desse cenário incerto, né? Causado pelo conflito que a gente vem observando, Rússia e Ucrânia. O boi, teoricamente, ele está alheio a todo esse movimento, né? Óbvio que pode sim respingar alguma coisa, isso é natural, como vai respingar no mundo como um todo, mas principalmente em custo, isso a gente já fala um pouquinho depois. Mas, realmente, os preços estão firmes, dada essa oferta enxuta e dada essa demanda externa. E quando eu falo oferta enxuta, a gente tem uma demanda externa muito forte. Vale lembrar, os dados de exportações saem hoje de fevereiro, mas a gente teve um janeiro já muito forte. Provavelmente, em fevereiro, a gente vai bater recorde. E só em janeiro, a China já representou 33% do nosso mercado. Então, a gente tem um mercado externo muito demandante, principalmente China. E a gente sabe que a China quer um padrão de gado que o frigorífico ele tem que buscar no campo, né? Evidentemente a indústria, e muitas vezes esse animal ainda não está pronto. Então a gente tem uma oferta restrita, principalmente dado o destino que a gente está dando para esse animal, que é um boi China, né? Um boi mais jovem, podemos dizer. Então esse cenário ele vem fazendo com que realmente a precificação do boi gordo, principalmente na segunda quinzena de janeiro para cá, permaneça nesses patamares aí dos 340. A média do boi gordo em fevereiro fechou em R$340. Então, Thiago, oscilou para 348, 333. Sim, dado todo esse movimento, entrada e saída, buscando cada vez mais boi China, e de certo momento não, de certo momento testando o mercado, alongando escala, tentando realmente melhorar a margem. Então, tanto o frigorífico como o pecuarista atenta esse mercado aí, mas com uma oferta ainda realmente enxuta, esperando melhores valorizações aí de um produto que está sendo muito demandado. Então, esse é o cenário, pensando no mercado brasileiro, de curto prazo, ainda alheio, mercado de boi, do que vem acontecendo no mundo aí, nessa crise, infelizmente. Pois é, e você bem colocou aí que o boi China é a matéria-prima mais procurada, está sendo procurada ali com lupa mesmo nos pastos aí pelo Brasil afora,
porque é uma demanda que está acontecendo e que segue forte, e isso já foi bem colocado por você, principalmente pela questão da China aí demandando. Agora, essa oferta de animal de boi China, ela ficaria mais fácil com o confinamento, por exemplo, que daí você consegue ter realmente um padrão ali desses animais sendo confinados, teoricamente. Como é que fica o planejamento para o confinamento esse ano diante disso que a gente está vendo? Preços das commodities, principalmente dos grãos, subindo, obviamente, a gente ainda tem uma oferta restrita de grãos para esse primeiro semestre. Óbvio que a gente tem que observar o que vai acontecer com o plantio da segunda safra, que está em andamento nesse momento, mas a gente tem, nesse exato momento, uma oferta restrita. O que pode acontecer com o planejamento do confinamento e o que o pecuarista tem que ficar atento, Thiago? Vamos lá, nessa sua pergunta, voltando um pouquinho no início, realmente o confinamento ele pode ser um vetor, né, de tornar a produção mais ágil em curto espaço de tempo, né, e até para atender a esse mercado. Realmente, a não entrada no confinamento é dada as condições do Brasil de clima, chuva, passo, que eu tenho um custo menor e, evidentemente, quando eu olho a precificação do milho, começou em patamares firmes. E sempre tem a expectativa do pecuarista, né, de vir uma safra inverno melhor, como vem se desenhando especificamente para esse ano. Agora, tem os pontos interessantes. A gente falou um pouquinho do conflito, que a pecuária nesse momento está um pouco alheia, mas realmente a gente coloca uma pressão muito grande nos grãos brasileiros, né? Dado que Ucrânia, principalmente a Ucrânia, ela é um grande fornecedor de grãos, e dado todo o cenário, principalmente logístico, se é complicado, seguro, caro, assim por diante, outros países vão demandar de outros países, né? Os compradores vão olhar para quem tem oferta. E a oferta é sempre a fala, né? Estados Unidos, Brasil e Argentina. Vamos olhar para as Américas, né? Então, realmente, eu tenho realmente essa pressão em termos de venda de milho, que pode sim impactar o custo do confinamento. Outro ponto, que daí para um pouquinho contrabalancear, a gente está falando já de um câmbio, por incrível que pareça, mesmo com esse cenário de incerteza internacional, a 5,03, né, no momento hoje. Quando a gente esperou, vai voltar o mercado depois do carnaval, vai explodir, subiu até 5,15, mas já voltou. Então, realmente, a gente tem que ficar atento. Não quer dizer que a tendência é só de baixa, pode oscilar, mas realmente o real está mais forte, porque o cenário é mais favorável e vale lembrar, nós somos produtores de alimento. Os investidores eles estão olhando para isso também, commodities. Então, tem esse cenário favorável do câmbio valorizando, que podendo dar uma competitividade menor e o mercado ele ficar, de certa maneira, mais ofertante, assim como a safrinha inverno, como a gente falou. Mas é evidente, a gente vai ter uma demanda maior para os outros países. Agora, a gente está falando do milho. Quando você falou de confinamento, planejamento, o milho ele representa aí, dependendo da região, algo em torno de 20%, 25% do custo. A gente tem que olhar que a gente tem um fator muito mais importante de custo, que é o boi magro, a reposição. Varia de 60% a 70%. Até um pouquinho menos quem faz o processo do ciclo completo, né, e termina no confinamento. Mas esse é um ponto importante. E por que o boi magro é importante ser analisado hoje? Quando a gente pega o ágio, e os pecuaristas eles estão vivendo isso no campo, evidentemente, dependendo da região em que estão, o ágio do boi magro sobre o boi gordo é um dos menores dos últimos anos. Em fevereiro, foi o menor em dezembro, dado toda aquela condição, né, de preços, né, que a gente estava observando, o preço do boi caiu, daí caiu o preço do boi magro, mas e uma demanda menor, mas o preço do ágio do boi magro hoje terminou aqui em São Paulo, estado de São Paulo, a 2,7% acima do boi gordo. Ou seja, a média do boi magro, 350, 349, o boi gordo 340, tá? Enquanto que o ágio médio dos últimos 6 anos foi de 11%. Então, se por um lado tem uma incerteza do grão, que pode valorizar, dado todo o conflito, tem a questão do câmbio, tem a competição com as outras proteínas, frango e suíno,
que também outros países vão demandar frango e suíno ou não. Então, eu tenho um cenário muito, podemos dizer, desafiador para o milho, pensando no confinamento. Agora, se eu olhar o boi magro, eu tenho um cenário interessantíssimo, dado o preço do boi gordo hoje. Está muito favorável em termos do ágio. A média histórica, de novo, dos últimos 5 anos, 11%. Hoje eu estou falando de 2%, 3%. Então, é uma oportunidade, é o planejamento, dado que ele é 70% do custo. Ou seja, você não vê uma dificuldade, então, de se preparar ao confinamento, principalmente nesse primeiro giro, que a gente ainda vê essa questão da oferta de grãos ainda restrita, né? Ele é desafiador, evidente, porque eu estou com uma diária 18, 20, 21, o alimento ele está caro. Não vou ser também, né, louco de falar que não. Realmente eu preciso ter uma resposta, mas por outro lado eu tenho um índice, eu tenho um outro fator, que é o boi magro, que realmente eu tenho que saber comprar bem, para realmente eu dar toda a tecnologia de alimento e ele ganhar peso num curto espaço. Então eu tenho que olhar essa alternativa, né? Isso Dado é que eu importante, tenho não uma é variável muito alta de custo, que vai me pressionar ao longo do ano. Então, planejar nesse sentido. Isso aí é muito importante, né, Thiago? Porque não é só comprar o boi magro, é comprar um boi magro que responda também a engorda, né? Que ganhe o peso diário compatível com aquele alimento que está sendo dado para ele, né? Perfeito. E talvez até uma oportunidade para quem tem uma condição de pasto interessante ainda, até mesmo quem vai fazer uma pastagem, uma safrinha de pastagem, que alguns pecuaristas fazem, realmente aproveitar essa compra do boi magro, ou até mesmo fazer um semi-confinamento, tá? Aproveitando o pasto e a ração nesse período. Então, é uma oportunidade dado esse ágio que a gente está. E analisando todo esse cenário externo, a China tende, realmente, como a gente já traçou aqui, né, no Notícias Agrícolas, a China tende a ser um mercado muito interessante em 2022 ainda para o Brasil, exportação de carne bovina. Então, é um cenário positivo para a pecuária, dado toda a incerteza que a gente está observando. Agora, como que se explica essa redução aí do ágio do boi magro pro boi gordo aí, Thiago? O que aconteceu? É oferta maior? Tem o lado da valorização do boi, que realmente ele precifica, e evidentemente a gente tem uma oferta menor, uma oferta maior. A gente vem falando também, muitos analistas, já da recomposição dessa oferta. Então, isso é natural, tá? E também tem a questão da sazonalidade de compra de boi magro. Quando se compra boi magro, basicamente no Brasil, ou quando os preços estão mais altos, né? Basicamente a partir de abril, maio, junho, quando há busca por confinamento. Tá. Isso tradicionalmente ocorreu. E no final do ano, começo do ano, também tradicionalmente eu tenho uma queda. Tá? Só para você ter uma ideia, janeiro de 21, esse ágio era de 5%. Pô, interessante, né? Mas janeiro de 20 era de 12,6%. Hoje, janeiro foi de 1,8%. Então, historicamente, está favorável. Então, isso mostra que também a oferta ela vem se recompondo. Tá? Legal. Então, a gente tem que entender isso como oportunidade. Mas dá para fazer essa compra agora, Thiago? Aí vai depender também qual é a estrutura do pecuarista, o suporte da pecuária de pasto, porque eu também vou comprar um animal, não vou comprar um animal para ele perder peso. Eu tenho condição de pasto, eu vou dar uma suplementação estratégica para ele. Tudo é custo, tudo é despesa, perdão, né? Mas eu tenho que pensar, planejar e pensar estrategicamente quando esse animal vai sair. Mas que a condição hoje, em termos de relação de preço, está mais favorável, sim, está muito favorável. É muito interessante olhar sobre essa ótica. Isso é importante da gente, então, trazer aqui para o público, porque muitas vezes a gente fica obcecado olhando o preço da dieta, né? Que é importante, como você bem tratou aí, mas esquece de entender qual a participação dela no custo total, né? E, de repente, a matéria-prima tem um peso maior aí nesse custo total e a matéria-prima tá uma relação muito boa aí para ser comprada.
Isso, na sua opinião, pode de alguma forma estimular a oferta de animais confinados agora nesse primeiro giro? Estimular o fechamento de animais confinados? Isso pode ser um fator, sim. De novo, dado toda essa demanda por o boi China, padrão China, pagando 10, 15, 20, 40 a ágio do boi China, né? Isso evidentemente estimula, isso faz com que tenha uma demanda. Então a gente também vai começar a observar a valorização do boi magro, isso é natural, mesmo com uma oferta, como a gente falou, se recompondo. Então, o importante vai sim estimular, principalmente pelos preços elevados aí do boi gordo, nesse curto prazo. Vale lembrar que aí eu ainda estou falando aqui de março, abril, por exemplo, eu pego março, preços a 347 futuro, 341 em abril. Então, mesmo o milho estando caro, eu pegar um boi magro barato, eu tenho que fazer uma boa conversão. O pecuarista, ele sabe disso. A conversão dele vem do ganho diário e do rendimento de carcaça. Isso é muito importante. Óbvio, o preço que eu vou pagar do meu produto e vou vender do meu boi magro e vender do meu boi. Agora, realmente, aproveitar um custo mais competitivo, eu acho muito importante para o pecuarista nesse momento. Pode estimular sim, e a engorda, cada vez mais com uma suplementação estratégica, com uma ração, vai ocorrer pelos preços elevados do boi gordo. Segundo giro, o que teria diferente aí no cenário? O segundo giro, aí é a grande incógnita, e isso até é dito a ministra não falou do segundo giro, né? Mas a ministra, ela falou, a preocupação dela, os preços dos alimentos vão subir. Isso foi a fala dela ontem. Então, é natural que o segundo giro é uma incógnita no sentido o quê? De eu ter uma pressão em cima da cotação, principalmente de grãos, da demanda por outros países, caso esse conflito se alongue muito, isso vai jogar uma pressão. Então, a gente tem que trabalhar com esse cenário, um cenário realmente de extrema dificuldade de custo elevado, mas ao mesmo tempo ele vai ter que realmente, de novo, fazer conta. Mas ao mesmo tempo uma possibilidade de uma oferta de grãos e de milho maior do que a gente está vendo agora, né? Perfeito. Só falar lado negativo não dá, né? Só deixar preocupada a turma não dá. Mas tem o lado positivo da expectativa de uma safra, né, muito boa, uma safrinha, né? Uma safra inverno muito boa de milho. Então, aí sim é um cenário interessante que pode, e vem se mostrando isso. Também se a gente pega o preço dos milho futuro, óbvio que vai haver especulação, isso é natural. Mas eu estou falando de um milho para julho 93, 94, depois já teve 89. Isso é natural, dado esse cenário de incerteza. O mercado ele vai buscar. Se eu falo de uma saca de milho hoje no patamar de 100 no mercado futuro, agora, março, agora vai entrar maio também, quase 100, a tela hoje, realmente eu jogo uma condição mais tranquila do meio do ano, mas em patamares elevados. Por isso que é importante fazer essa conta. E esperar realmente essa resolução do que vai ocorrer nos próximos dias aí, Rússia e Ucrânia. E contar com a parceria de São Pedro, né? Que é o mais importante, né? A gente está falando de grande oferta, de boa oferta, mas a safra está só começando, está só se desenvolvendo, né, Thiago? Perfeito. A gente tem que ter algumas parcerias aí importantes aí, mas é de extrema importância que o pecuarista fique atento a isso. O agricultor, óbvio, mas o pecuarista nesses movimentos e aproveitar a oportunidade. Saber qual que é o seu ponto de equilíbrio em termos de custo, preço de venda, se não é o momento de realizar alguma compra ou não, né? Então, de novo, fazer conta, isso é muito importante. Mas que o cenário hoje, boi magro, boi gordo, está favorável para o terminador, está, né? Então, colocar na ponta do lápis, uma saca de 100 me paga? Não, não me paga. Então, ok, recua. E se eu fizer um consórcio, passo e semi-confinamento? Ok, pode ser uma alternativa. Então, olhar esse mercado, mas se torna muito interessante para quem já se planejou e tem um cenário interessante já de milho comprado e entrar nesse mercado de reposição. Boa.
Foi uma bela dica hoje. Atenção, portanto, para esse ágio entre boi magro e boi gordo. É um dos menores aí dos últimos anos. O Thiago contou que nos últimos 5 ou 6 anos aí, a média era em torno aí de 11% de diferença do boi gordo do boi magro para o boi gordo, o boi magro acima aí do boi gordo em 11%, e nesse momento a gente está falando de um ágio de 3%, 2,7%, certo, Thiago? Isso, e sempre lembrando, São Paulo, tá? Então, estou pegando o Referência preço do São boi Paulo. gordo médio São Paulo e preço do boi magro também. Então, vai variar de região para região, claro, né? Vai variar da raça, categoria do animal, o peso do animal, mas realmente a média tá muito interessante. Hoje, boi gordo em cima do boi magro. E à medida que, obviamente, a demanda for aumentando por esses animais, a gente tende a ver esse ágio se deslocando de novo. Mas, enfim, hoje é uma questão de oportunidade aí para quem tem estrutura, obviamente, para fazer esse tipo de compra, de aquisição aí dos animais. Então, bela dica trazida hoje pelo Thiago. Obrigado, meu amigo, mais uma vez por estar aqui com a gente e sempre trazendo detalhes diferenciados aí para ajudar o produtor, principalmente a se planejar para o que vem pela frente. Eu que agradeço de novo o convite. Espero voltar outras vezes aqui junto com vocês, no intuito de realmente contribuir com informação para o pecuarista, para o agricultor, para o investidor que deseja entrar nesse cenário aí de muitos desafios, mas de preços interessantes para a pecuária ainda em 2022. E oportunidades também, né, Thiago? Oportunidades, sempre. Sempre atento aí às oportunidades que vêm aparecendo. Grande Thiago, obrigado, meu amigo, volte sempre. Obrigado vocês, um forte abraço aí, bom restinho de semana aí, bom trabalho a todos. É isso aí. Tá aí, Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, analisando o mercado com a gente, mercado firme para o boi gordo, mas o Thiago trouxe algumas contas importantes de serem feitas, principalmente para quem está pretendendo fazer o confinamento. Planejamento para o confinamento está começando, daqui a pouquinho, em abril, já começam a fechar os animais aí, principalmente para o primeiro giro desse confinamento. Apesar da alta e da incerteza que a gente tem em relação à precificação dos grãos, Brasil com uma oferta bastante curta, porque no ano passado a gente teve problemas com a safrinha, com a segunda safra, e principalmente a safra de verão não foi das melhores também, ou seja, a gente tem uma oferta muito restrita nesse primeiro semestre, mas a segunda safra começa a ser plantada nesse momento e tudo indica, óbvio, a gente depende do clima, mas tudo indica que tem boas perspectivas aí de oferta de segunda safra para aparecer. Mas nesse momento, mais importante do que custo da dieta é a relação ou o ágio que existe entre boi gordo e boi magro, que é um dos menores aí dos últimos tempos. Perdeu apenas aí para dezembro, que ficou em 1,3%. Agora está 2,7%, contra uma média de 11%, essa diferença aí do boi magro para o boi gordo, e, portanto, é um momento estratégico aí de aquisição desses animais, segundo trouxe para a gente o Thiago Bernardino de Carvalho. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês as cotações, os números que estão rolando lá na B3. Mercado do boi, mercado futuro trabalhando de forma negativa nesse momento. Março, R$ 347 por arroba, queda de 0,17%. Maio, R$ 335,70 por arroba, uma queda de 0,1%. Vou pedir para o nosso editor, o Matheus, dar uma atualizada na tela, só para a gente ver se tem números mais atualizados. Não, são esses mesmos das 10h35 da manhã. Portanto, um dia negativo para as negociações. O boi gordo, o indicador do CPEA, fechou o dia de ontem com queda, 0,93% a R$ 339,85. São os preços do boi gordo no mercado futuro, lá na B3. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.